Pois bem, seguindo aqui e para encerrarmos o nosso módulo, estávamos estudando o 185, que condiciona, né? Gente, eu acho que eu falei o contrário no bloco passado, viu? Pelo amor de Deus. O artigo 185A, ele condiciona, não é isso? A indisponibilidade eletrônica, o Bacen-Jude, ele diz o seguinte, ó, na hipótese de o devedor tributário devidamente citado não pagar e nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão preferencialmente por meio eletrônico, podendo fazê-lo o quê? Inclusive, de ofício. No 854 caput do CPC, aqui sim, não precisa de nada disso. O juiz, inclusive, pode fazer a requerimento da parte de forma cautelar e sem qualquer comunicação. Ou seja, você dorme com dinheiro na conta e acorda sem, fica de cabelo em pé e depois você vai descobrir do que se trata. A Fazenda, em alguns momentos, suscitou a aplicação do 854 caput do CPC, afirmando que, olha, aqui não precisa esgotar, tá? E é no 185A que precisa esgotar, lá do crédito tributário. Não precisa mais esgotar, né, a busca por bens do devedor, porque o 854 caput do CPC autoriza, dê uma olhada lá comigo, porque a gente não vai perder a viagem, 854 do CPC, né, a gente acha rapidinho aqui no Vadimeco, a gente vai perder a oportunidade de ler, né, afinal de contas já guarde, o seu examinador vai perguntar isso, ele apenas fala que pode se determinar tendo havido requerimento do credor. Olha lá, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito em aplicação financeira, o juiz a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, lógico, porque senão ele vai tirar o dinheiro, né, da conta, vai colocar tudo no colchão, determinará as instituições financeiras, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado. E, obviamente, limitando-se a indisponibilidade ao valor da execução. E aí o STJ falou o seguinte, olha a Fazenda Pública, eu entendo a importância do seu crédito tributário. Só que o 185A, ele é específico à sua situação, que já é bem favorecida pela lei de execução fiscal. E aqui, quando eu falo do 854, eu tenho um título executivo, judicial, ou seja, em que houve, né, todo um processo de conhecimento aperfeiçoado em contraditório, ou o meu título executivo, civil, ele teve a participação do devedor. Então, ele tem ciência da situação dele. Então, não seria nenhuma surpresa acordar, em tese, né, com a coisa lá faltando, com o dinheiro lá faltando. Aqui no 185A, você faz tudo por conta. Você sequer tem processo de conhecimento. Portanto, antes do Bacen-Jude, você vai ter que esgotar, porque a norma do 185A lhe é específica. Preferências do crédito tributário. Aqui eu estou falando prioridade legal de solvência, de pagamento, de que goza o artigo, de que goza o crédito tributário. Só um parêntese aqui, tá, gente? Se por um acaso, no módulo anterior, no final, depois eu fiquei com essa impressão, eu acho que eu troquei a informação do 185 com o 854, né? Tenho dó da tia Aline não tem o menor constrangimento quando ela faz uma trocadinha e a gente tá cansado, né? A gente tá cansado. De quê, professora? Da vida, meu filho, a vida é cansativa, né? Cheguei aqui, passei a tarde trabalhando no PJE, esse sistema que é uma bênção, uma alegria, né? Um milagre em nossas vidas, que às vezes, quase sempre nos aborrece, mas enfim, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o 185, segundo o STJ, em que pese
posteriormente ter vindo. O 854, eu já estou aqui nesse nível de cansaço. O 854 do CPC, que é uma norma posterior ao 185A, que foi inserido pela Lei Complementar 118 de 2005 no CNTN, em nada modificou aquilo que está no 185A do CTN no que diz respeito aos débitos tributários. E agora sim, preferências. Prioridade legal de solvência. Quando eu falo em preferência, eu estou falando em prioridade de recebimento, que ostenta a Fazenda Pública em face da natureza pública do recurso e da própria finalidade do crédito tributário. O que a gente tem de importante aqui? Diz o artigo 186 do Código Tributário Nacional. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua natureza ou o tempo de sua constituição, perdendo apenas para, ressalvado os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho, que no final das contas está inserido na seara trabalhista. Ou seja, só perde para direito de subsistência daquele que trabalhou e tem por direito receber o fruto do seu trabalho. Parágrafo único. Antes de irmos para o parágrafo único, o artigo 186, ele é uma norma aplicada na ordinariedade da situação. Eu não estou falando de falência ou recuperação judicial, quando eu estou falando no artigo 186. Eu estou falando de prioridade de pagamento e só. Em liquidação, eventualmente uma empresa, uma pessoa jurídica em liquidação, ela não está falindo, ela não está em recuperação judicial, ela simplesmente resolveu que não quer mais, e para não querer mais, dentro do nosso sistema jurídico, ela precisa liquidar seus créditos e débitos para dar baixa, não é isso? Na empresa, na junta comercial. É isso. Agora, quando eu vou lá para o parágrafo único, aqui sim eu tenho regra aplicável à falência. E aqui é outra situação. E dentro da situação de falência, a preferência do crédito tributário é regida pelo parágrafo único do artigo 186 do Código Tributário Nacional, não havendo qualquer contrariedade ou irritação entre o caput do 186 e o seu parágrafo único, porque eles são aplicados em situações distintas. No artigo 186, numa regularidade, uma situação regular em que eu não fale em falência ou recuperação judicial, estou falando de uma liquidação, por exemplo, de uma empresa, e parágrafo único aqui sim, eu falo de falência. E segundo o parágrafo único, no caso de falência, essa é a ordem que se submete o crédito tributário para fins de pagamento. Na falência, o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias passíveis de restituição nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real do limite do valor do bem gravado, ou seja, primeiro vai pagar aquilo que é extraconcursal, que aconteceu em regra depois do decreto falimentar, ainda aquilo que deve ser restituído a terceiro, o terceiro primeiro vai receber o que é dele, e crédito com garantia real, porque senão a garantia real não servia para nada, se a fazenda passar na frente. 2. A lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho. E 3. A multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. Portanto, quando eu falo em falência,
Eu tenho primeiro os créditos extraconcursais, restituição e aqueles com garantia real até o valor da garantia, crédito de natureza do trabalho, de acidente do trabalho, e depois com garantia real, os chamados créditos tributários. Essa é a ordem, e a multa tributária, ou seja, a aplicação da penalidade, ela não vem nem aqui. Ela só vem depois dos subordinados. Concurso de preferências para o pagamento. O artigo 187 do Código Tributário Nacional, e aqui a gente tem que ter em vista a DPF 357. O artigo 187 do Código Tributário Nacional diz que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, ou seja, pode correr em outro juízo. A Fazenda Pública não precisa se habilitar, tá? Nesses processos de habilitação, de falência ou de recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento para receber o seu crédito. É isso que diz o caput do artigo 187, que a cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores. O que a gente faz? Geralmente determina a penhora na capa dos autos desses processos aí para afirmar que, olha, tem bens aqui que vai ter que ir lá pagar o crédito tributário que está sendo executado. Onde entra a DPF 357? Exatamente aqui. E aqui. O parágrafo único do Código Tributário Nacional, ele estabelece, porque a norma ainda está lá, perdão, deixa eu tomar uma água aqui, gente, que a garganta tá dando causa. O artigo 187, parágrafo único do Código Tributário Nacional, ele estabelece um concurso de preferência entre os entes federativos. Dizia ele, na realidade ele diz, porque está lá, né? O que se entendeu na ADPF é que ele não foi recepcionado pelo ordenamento jurídico traçado pela Constituição de 88. Ele diz o seguinte, que o concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público e na seguinte ordem: União, Estados, Distrito Federal e territórios e municípios. Ou seja, primeiro recebe a União, depois Estados, DF, territórios e, por último, as municipalidades. Eu tenho na LEF um dispositivo igualzinho, somente acrescentando autarquias. E por quê? Autarquias aqui também consideradas as fundações, porque o Código Tributário Nacional, no parágrafo único, fala pessoa jurídica de direito público. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, nessa ADPF 357, reconheceu que o artigo 187, parágrafo único do Código Tributário Nacional, bem como o 29, por arrastamento, tendo em vista que também estabelece a mesma norma, são normas que não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, tendo em vista ofender o Pacto Federativo e colocar a União em posição sobreposta dos demais entes federativos, quando em nenhum momento a Constituição assim o faz. Nós sabemos que todos os entes federativos estão em pé de igualdade, apenas detendo suas competências estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, não havendo que se falar em preponderância ou hierarquia de um ente sobre outro. Certo? Vejam que felicidade. Terminamos crédito tributário. Próximo módulo, vamos começar a estudar a administração tributária e vejo vocês lá. Até mais, tudo de bom!